Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da rubrica 5 minutos sobre gestão de ativos, promovida pela Comissão Especializada de Gestão de Ativos da APDA. Nesta edição estamos com o Miguel Moreira Silva, Managing Partner da Wimmer. O Miguel portanto, como disse, Managing Partner da Wimmer, uma consultora de serviços de inteligência artificial e Data Analytics com significativa experiência no apoio a utilities, em particular no setor da água e da energia. O Miguel é engenheiro eletrotécnico, doutorado em sistemas de energia, e do seu percurso profissional destacam-se, entre outras, experiências na REN, como responsável na área de gestão de ativos e mais tarde responsável pela área de dados e Advanced Analytics, e na SONAI como diretor de planeamento estratégico e Analytics. É autor de várias publicações, incluindo o Manual de Gestão de Ativos, com o nome Power and Gas Asset Management, Regulation, Planning and Operation of Digital Energy Systems, editado pela Springer. Ainda professor convidado no Programa Executivo de Inteligência Artificial da IE Business School em Madrid. Muito bem-vindo, Miguel, e obrigado por aceitar o nosso convite. Em primeiro lugar, peço ao Miguel que apresente de forma resumida a Wimmer e qual é que é o seu foco. Obrigado, António. Bom, o António já teve a gentileza de apresentar a Wimmer, mas eu dou alguns detalhes mais de contexto. Somos uma empresa de consultoria portuguesa. Fomos fundados logo no início da pandemia, em 2020. Portanto, eu e outros colegas com experiência, sobretudo no setor das infraestruturas, entre os quais o setor do ambiente e a gestão de ativos. Lançou-se este projeto, a Wimmer, que desenvolve modelos de apoio à decisão, alicerçado em dados, em inteligência artificial e na nossa experiência. Por isso, basicamente, a ideia é como é que se pode resolver um problema de negócio muito relacionado com empresas e setores intensivos em dados, utilizando dados, modelos de inteligência artificial e conhecimento. Acaba por ser aqui uma troika de atributos. E o setor das águas é um setor em que temos vindo a trabalhar muito em Portugal e também fora de Portugal, e por isso tenho todo o gosto em partilhar aqui as nossas experiências. Muito bem. Pegando nesse tema, como é que a Wimmer vê o setor em Portugal, o setor da água, no que concerne à gestão de ativos? E também com base nessa experiência internacional que vocês têm, consideram que em Portugal as entidades todas ainda têm um caminho a percorrer para garantir sustentabilidade essencialmente operacional, e depois mais tarde, ou na mesma linha, sustentabilidade financeira? O que é que acham sobre isto? Bom, aqui vai ser uma mistura entre a minha opinião pessoal e a minha experiência no setor e projetos que temos vindo a fazer. Por isso eu diria que dar uma visão otimista sobre o setor no país e também realista. Eu acho que há otimismo porque eu não me lembro de haver uma circunstância em que tivessem reunidas tantas características favoráveis, vento a favor desta transformação do setor. O capital humano. Eu acho que temos uma força de trabalho altamente capacitada, até numa lógica de comparar as pessoas que eu conheço, os engenheiros, os profissionais do setor, com outros países. Uhum. E eu acho E que só aqui um parênteses, na vossa opinião, o setor tem capacidade para reter esse talento, para o captar também e para o reter? E eu diria, está a adivinhar aquilo que eu iria dizer, é que, olhando para vários setores, o setor do abastecimento de água e saneamento em Portugal tem uma elevada taxa de retenção de talento, comparando com o setor elétrico, com o setor da energia como um todo, até com o setor da indústria transformadora e com o retalho. Ou seja, isto pode mudar, não sei quais são os ventos de mudança, mas à luz dos números atuais, existe uma taxa de churn, ou seja, taxa de fuga de talento relativamente baixa no setor do abastecimento de água e saneamento. Há muita rotação dentro no setor, ou há alguma rotação no setor, mas há pouca perda de talento para fora do país ou para outros setores. O setor está a conseguir reter o talento. Claro que, numa visão empresarial, empresa a empresa, imagino que haja aqui a rotação de pessoas, imagino que sim. Para além do talento, eu acho que temos um vento favorável que está relacionado com a tecnologia.
não só com a componente de IoT, de hardware, de sensores, sistemas de monitorização, mas agora com a inteligência artificial generativa, e acabar por falar mais deste assunto seguramente durante a conversa. E por último, contexto sociopolítico. Eu acho que se houve anos e tempos em que não havia tanto consenso do ponto de vista da sustentabilidade, seja ambiental, seja operacional económica, eu acho que hoje em dia, basta ver conversas com os nossos filhos, que existe um grande consenso, tendo em vista o uso eficiente da água, a sustentabilidade, o nexo energia e água e ambiente, indo para a agricultura também, ou seja, eu acho que existe uma boa pressão social e política para esta transformação. O lado do realismo, é inexorável, e olhando para dados públicos, que ainda temos um nível elevado de perdas. Até olhando numa lógica comparativa, Portugal está ligeiramente acima da média europeia de perdas de água no abastecimento. Também dados públicos indicam que a rede está a envelhecer, isso é um facto. Claro que há diferentes velocidades no país, nos municípios, no território, mas a verdade é que daquilo que eu tenho visto, a taxa de renovação, modernização, remodelação tem estado aquém do necessário, eventualmente podemos falar também de modelos regulatórios que não permeiam este tipo de ação de reabilitação e modernização da infraestrutura, eventualmente políticas de gestão demasiado corretivas e pouco preventivas, também é outra conversa que também podemos ter. Por isso eu acho que estamos todos convocados para esta transformação. E não podemos deixar ninguém de fora, não podemos deixar o concedente de fora, porque é preciso dar os sinais corretos, as políticas públicas, não podemos deixar o regulador de fora, porque os modelos, os relatórios, os parâmetros tarifários têm que ser consistentes com estes reptos, não podemos deixar as concessionárias de fora, têm que implementar, e os consumidores também não. Isto é uma conversa que nem sempre é transparente e agradável, mas o valor da água não é consistente com o preço da água. O valor da água São duas coisas diferentes. é muito superior Sim. ao preço da água. Aquela lógica quase dos fundamentos da economia, valor de uso e valor de troca. O valor de troca é muito baixo. Até olhando para um orçamento familiar, um agregado familiar muitas vezes tem uma subscrição de uma plataforma de streaming de filmes e a subscrição de uma plataforma de streaming de música. Somando, é superior ao Muito superior. custo da tarifa, do custo da fatura de água. Ou seja, é preciso convocar também as famílias para se valorizar um recurso como a água. É para Porque ver a tal percepção pública do valor isso, da água. isso. Porque é muito mais fácil a conversa de a água é cara, mas a captação, o transporte, a disponibilização da água de forma ininterrupta, segura, com elevados padrões de qualidade, tem um valor muito elevado. Por isso eu acho que faz parte da conversa e da discussão pública. Certo, é um dado adquirido, abrimos a torneira e termos água, mas como chega lá, de facto, é mais complicado. Isso. Muito bem, pegando também aqui na parte da remodelação que estava a falar, pá, e não é segredo que em Portugal a maioria das entidades gestoras ainda trabalha de forma reativa, principalmente no que concerne à priorização da remodelação dos ativos operacionais. Como é que vocês, e lá está, com base na vossa experiência, como é que veem que se pode dar aqui o salto para a necessária avaliação preditiva? Considerando que existem modelos de gestão muito diferentes nas entidades gestoras, nas concessionárias, em todas as entidades gestoras, como disse, e considerando ainda o problema da sua dimensão, porque há umas que servem muitos mil habitantes, há outras que servem menos de 10 mil habitantes e até ainda bastante menos. E ainda juntaria aqui outra circunstância, que é a capacidade dessas entidades gestoras, pelo seu tamanho, essencialmente, de Uhum. serem sustentáveis do ponto de vista financeiro. Como é que vê que se pode dar aqui este salto? Sim. Estava, enquanto o António fazia a pergunta, estava a lembrar-me do Thomas Jefferson, fundador dos Estados Unidos, que dizia que se os cidadãos tiverem boa informação, vão acabar por tomar boas decisões. Por isso, eu acho desde logo que o setor está assente em escassa informação. Basta ver, bom, aquele indicador, o índice de conhecimento das infraestruturas, da ERSAR. Uhum. Um quarto das entidades gestoras tem esse índice, esse ICI,
com um valor muito baixo, ou seja, abaixo de 100. Ou seja, temos 25% das entidades gestoras que reconhecidamente não têm um bom conhecimento da sua infraestrutura. E temos apenas metade das entidades gestoras com um bom conhecimento infraestrutural. Por isso, eu desde logo começava por focar o tema na informação. Há que investir em dados, há que investir na rastreabilidade da informação, seja financeira, seja técnica e operacional. E há outra conversa que tem que ver com as práticas e os modelos de gestão. Por exemplo, a ISO 55000, que é a norma para gestão de ativos. Apenas 2% das entidades gestoras, e falando só em abastecimento, água e saneamento, 2% das entidades gestoras detêm essa norma. A norma não resolve tudo, mas a norma Mas é um começo, cria as condições, cria a framework, o modelo de decisão, o modelo de priorização de investimentos, as políticas e estratégias de manutenção, a forma como se gera a informação, ou seja, cria a forma para que se consiga gerir melhor os ativos. Por isso, eu acho que este modelo de risco clássico de risco é igual a probabilidade de falha, que é muito difícil calcular quando não há boa informação, a multiplicar pela criticidade, que é o impacto da falha de um ativo, que é um modelo clássico na gestão de ativos, mas que deve beneficiar agora de conceitos como dados abertos. Recordo-me que fiz um projeto com uma entidade gestora, em Alta, em que a ideia era fazer o planeamento das inspeções aos intersetores e utilizou-se dados abertos, por exemplo, do Sistema Nacional de Informação Ambiental, para se calcular a distância de cada intersetor, ponto a ponto, à linha de água. Portanto, eu diria que é preciso ser criativo na forma como se vai captar a informação. Muitas vezes não há boa informação interna sistematizada, mas há muito conhecimento das pessoas, e há que tentar formalizar esse conhecimento das pessoas. Há bons dados abertos e depois ao tal modelo de risco. A pergunta que o António faz, como é que nós conseguimos implementar este tipo de modelo de gestão de ativos, cada vez mais preventivo e baseado no risco e baseado na condição, com um esqueleto de orçamento ou de limitações associadas ao modelo tarifário, ao modelo de regulação. Eu acho que as entidades reguladoras, por exemplo, não falo só na água, não nos serviços de água, mas também na eletricidade, gás e noutros países, atualmente têm um modelo anacrónico de fixação de tarifas, de acompanhamento de KPIs. Olhando à luz da inteligência artificial generativa, é preciso ir muito mais além. É preciso, quiçá, introduzir nos modelos regulatórios um conjunto de lógicas que possibilitem uma implementação desta transformação, desta gestão de ativos baseada no risco mais sustentável. E é preciso também assegurar que existe informação. Por exemplo, eu recordo-me que estava a dar uma formação em Madrid há umas semanas e um diretor dizia-me que havia 500 GPTs que iriam desenvolver durante 2024. O que é esta coisa GPTs? É estes modelos estilo chat GPT por âmbito. Um GPT para planeamento das inspeções, um GPT para workforce management, um GPT para detecção de fugas, um GPT para um business case para vou manter, vou remodelar, vou substituir. Ou seja, eu acho que não podemos deixar tudo nas mãos do regulador, mas eu acho que a forma como se vai trabalhar também na gestão de ativos vai mudar muito. Portugal está muito longe em termos de adoção destas técnicas de inteligência artificial face a outros países, e o setor da água e do saneamento também está mais atrasado do que outros setores. Por isso eu acho que não sei se a PDA tem alguma conferência a realizar nos próximos tempos, mas convocar a ESSAR para esta discussão de qual pode ser o papel da inteligência artificial generativa na regulação e na gestão de ativos de concessionárias de água é um ótimo painel. Não, seria excelente e certamente é uma ideia. Vão haver vários eventos em que está convidado também
estão convidados vários Muito elementos do obrigado. regulador e esses desafios serão certamente colocados em cima da mesa. Muito bem, Miguel, muito obrigado pelos contributos, excelentes contributos que nos trouxe hoje aqui. É com grande satisfação que vejo cada vez mais empresas preocupadas com a problemática da gestão de ativos, com a forma como podemos resolver, ou melhor, como podemos ser efetivamente proativos, não é? Acarretando valor para o setor, para as entidades gestoras e, acima de tudo, garantindo um serviço de excelência. A machine learning e a inteligência artificial, não tenho dúvidas que nos estão a abrir horizontes muito importantes para atingirmos esses fins. E resta agora às entidades todas assumirem de vez se querem ou não entrar no barco do sucesso, não é? Chamamos assim. Muito obrigado, até uma próxima Muito oportunidade. obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado, António.